Sempre tive algo que não sei explicar. Alguns chamam de intuição, outros de energia, e há quem diga que é um dom. Eu só sei que, às vezes, no fundo do meu ser, sinto coisas, pressentimentos, avisos. E embora muita gente ria ou diga que estou exagerando, naquela noite tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite, na cidade de Campinas. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse pairando no ambiente. Meu namorado, Jurandir, tinha planos com os amigos para sair de moto, como faziam todo fim de semana. Eu tentava agir normalmente, mas havia uma pressão no meu peito, um nó que nem mesmo respirações profundas conseguiam desfazer. Ele vestiu a jaqueta de couro, conferiu o capacete e me deu um beijo na testa como sempre fazia. Mas assim que o vi na porta, algo dentro de mim se revirou. Senti como se fosse a última vez que o veria. Não foi um pensamento lógico, foi algo que surgiu do nada, sem explicação. Jurandir, não sai essa noite, falei com firmeza. O quê? Por quê? Ele respondeu com um sorriso debochado. Não sei. Eu só tô com um mau pressentimento. Por favor, não vá. Jurandir ficou parado, me observando com aquele olhar que mistura ternura e dúvida, como se não soubesse se eu estava brincando ou falando sério. Ele pegou minha mão e disse: de novo esse seu sexto sentido. Eu não tô brincando, insisti. Supliquei, mesmo me sentindo ridícula, mas não consegui ignorar o que estava sentindo. No fim, ele suspirou e deixou o capacete sobre a mesa. Tá bom, eu fico. Só porque, se me acontecer alguma coisa, você nunca vai se perdoar. Aquela noite ficamos assistindo a filmes, embora eu mal conseguisse me concentrar. Sentia que algo ruim estava por perto, e embora ele tivesse ficado comigo, sua cabeça estava longe. Dava para sentir que ele estava inquieto, frustrado por não ter saído. Me senti culpada, achando que talvez fosse só coisa da minha cabeça. Na manhã seguinte, acordei sozinha. Jurandir não estava. Olhei o celular. Nada. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete. O aperto no peito voltou ainda mais forte. 1 hora depois, o telefone tocou. Era Ernesto, seu melhor amigo. Tá sentada? Ele perguntou com a voz tensa. O Jurandir sofreu um acidente hoje de manhã. Tá no hospital. Corri para o hospital. Quando o vi na maca, com o braço enfaixado, arranhões no rosto e o capacete destruído em cima da cadeira, senti um misto de alívio e raiva. Ele não devia ter saído. Tinha prometido ficar. Saiu sem me dizer nada. Quando nossos olhos se cruzaram, não foi preciso dizer nada. O rosto dele dizia tudo. Ele estava arrependido, sentia-se culpado, sentia-se um idiota. Me desculpa, ele disse. Mal consegui me aproximar, ele completou. Achei que era exagero, mas quando estava na moto, senti algo, como se alguém estivesse me observando, como se uma voz dissesse que aquilo era um erro. E mesmo assim você foi, murmurei tentando segurar as lágrimas. Não discutimos mais, não precisava. Naquela noite, ao voltar para casa, vi o capacete sobre a mesa. Peguei e coloquei num canto. Era o meu lembrete de que, às vezes, o instinto sabe mais do que a razão, de que o invisível também protege, ou pelo menos tenta. Desde então, Jurandir nunca mais ignorou meus pressentimentos. Mas o que ele não sabe é que não foi o último. Depois do acidente, Jurandir passou 1 semana em casa, com o braço engessado e a perna dolorida. Durante esse tempo, ele não parava de me observar com uma mistura de curiosidade e medo. Já não zombava das minhas intuições. Na verdade, parecia evitá-las, como se ao lembrar disso, ele tivesse que aceitar que algo fora do normal estava acontecendo. Desde quando isso acontece com você? Ele me perguntou uma noite enquanto jantávamos. O quê? Respondi. Isso de saber das coisas antes que aconteçam, os pressentimentos. Pensei por um momento porque não era fácil explicar, nem mesmo para mim. Desde criança eu tinha essa sensibilidade.
Conseguia sentir quando alguém mentia, quando alguém estava para morrer ou quando não devia entrar em certos lugares. Às vezes era um sonho, outras vezes era uma sensação que apertava o peito ou deixava um gosto metálico na boca. Desde sempre respondi, mas ninguém nunca acreditou em mim. Até agora. Jurandir não disse nada, apenas abaixou o olhar. Tinha algo que ele não estava me contando. O que mais você sentiu naquele dia? Perguntei. Antes do acidente, eu vi algo. Não sei se foi real ou se imaginei por causa dos nervos. E o que foi que você viu? Era um homem parado na beira da estrada, mas quando passei por ele, ele não tinha rosto. Só pele esticada, como se estivesse vazia. E ele me olhava, tenho certeza de que estava me olhando. Um arrepio percorreu minha espinha porque aquele detalhe não era normal. Havia algo mais sombrio por trás de tudo isso. Naquela noite, sonhei com a figura parada na porta do meu quarto. Era alta, com braços longos e o rosto coberto por uma névoa densa. Não fazia nada, apenas ficava lá, me observando. Acordei encharcada de suor e, ao olhar o relógio, vi que eram 3h33 da madrugada. Jurandir também acordou. Sonhei com ele de novo, disse ele sem que eu perguntasse nada. Começamos a notar coisas estranhas no apartamento. O relógio da parede parava sempre no mesmo horário, todos os dias. As plantas, que sempre cuidávamos com atenção, começaram a murchar sem motivo aparente. E toda vez que Jurandir tocava no capacete destruído, a televisão se desligava sozinha. Eu sabia o que estava acontecendo. Aquele acidente não tinha sido apenas um aviso. Algo tinha cruzado o caminho dele, algo que talvez não deveria ter nos visto e que agora estava nos seguindo. Precisamos nos livrar do capacete, eu disse um dia. Você acha que isso vai adiantar? Não sei, mas não podemos deixar esse objeto aqui. Sinto que ele está marcado, como se fosse uma porta aberta. Naquela mesma tarde, levamos o capacete até o barranco atrás do morro, onde costumávamos caminhar. Enterramos ele entre pedras, ao lado de uma cruz feita de galhos secos. Achei que tudo terminaria ali, mas quando voltamos, encontramos uma folha de papel dobrada embaixo da nossa porta. Não tinha remetente, apenas uma palavra escrita à mão. Ainda não. A folha com a frase "ainda não" nos deixou gelados. Jurandir segurou o papel nas mãos por vários minutos, em silêncio. Eu só conseguia olhar para a porta. Ela estava trancada. Ninguém havia tocado a campainha. Não ouvimos passos, mas o papel estava ali, como um aviso. E se alguém nos seguiu? Perguntou Jurandir em voz baixa. E se não foi alguém? Respondi. Desde aquela noite começamos a viver com o medo de não estarmos sozinhos, não só dentro de casa, mas em toda a propriedade. Jurandir voltou a ter sonhos com um homem sem rosto. Às vezes, o via parado numa esquina de alguma rua ou refletido nos vidros dos carros. Eu comecei a acordar com hematomas nos braços e pernas, como se algo me segurasse durante a noite. Numa madrugada, levantei para beber água e encontrei a televisão ligada em estática. Jurandir dormia profundamente. Quando me aproximei para desligá-la, vi algo refletido na tela. O mesmo rosto coberto por névoa parado atrás de mim. Virei rapidamente e não havia nada. Voltei para o quarto em silêncio, mas antes de fechar a porta percebi que Jurandir murmurava em sonhos. Aproximei-me e sua voz era grave, muito diferente da dele. Agora que você me viu, eu também vejo você. Ele acordou assustado segundos depois. Me abraçou com força, tremendo, e senti suas costas encharcadas de suor. Não me deixa dormir sozinho, sussurrou. Eu não deixei. No dia seguinte entrei em contato com alguém. Uma senhora que, segundo diziam, atendia ali, na Avenida Benjamin Constant, pertinho do mercado municipal. Disseram que ela entendia dessas coisas. Dona Aurier me recebeu num quartinho cheio de santos, velas e fotografias antigas. Desde quando você o vê? Perguntou ela sem que eu tivesse contado nada.
desde que meu namorado sofreu um acidente. Ela assentiu lentamente. Às vezes se abrem portais sem querer, principalmente quando se impede que levem alguém que já estava marcado. Quando você o salvou, deixou ele no meio do caminho, mas o que veio buscá-lo também te viu. Senti que me faltava o ar. E o que é isso? É um morto? Uma presença? É um vigilante da travessia. Ele se alimenta do medo, dos conflitos, da própria intuição. Sei que você não o invocou, mas agora ele não vai embora sozinho. O que a gente tem que fazer? Perguntei. Dona Aurier olhou para uma figura coberta com um pano vermelho e a descobriu. Era um espelho emoldurado em bronze. Vocês vão vê-lo uma última vez, só uma, e terão que decidir, enfrentá-lo ou deixá-lo entrar. Entrar onde? Perguntei, mas ela não respondeu. Naquela noite, soubemos exatamente ao que ela se referia. Voltamos para casa com o coração apertado. Jurandir não dizia nada, apenas olhava para o chão, como se as palavras de Dona Aurier tivessem deixado nele um peso impossível de carregar. Eu não conseguia parar de encarar meu reflexo nos vidros. Tinha medo de ver algo mais lá dentro, algo que não fosse eu. O silêncio no apartamento era diferente, mais denso, mais vivo. Quando tentamos dormir, Jurandir ficou sentado na cama, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Perguntei se ele estava bem, e sua resposta foi apenas um sussurro. Já chegou até aqui. Me levantei de repente e o quarto estava gelado. Um vento leve vinha do corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. Caminhei com cautela e peguei uma das velas que Dona Aurier me entregou. Acendi na sala enquanto Jurandir me seguia em silêncio. O que fazemos se o virmos? Perguntei com um nó na garganta. Não tenha medo, ele disse, mas também não o chame. Minutos depois, tudo parou. O vento, o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio da parede. Então, sem que ninguém encostasse, o espelho do corredor começou a embaçar por dentro. Apareceu uma silhueta alta, borrada e em movimento. Jurandir segurou minha mão. É agora. Me aproximei do espelho com a vela na outra mão e o vi atrás do espelho, a figura do homem sem rosto. Seus olhos eram ocos, mas dentro deles algo se movia, como se dentro deles vivesse outra coisa. Ele se inclinou levemente para frente e não dizia nada, mas sua presença dizia tudo. Ele estava esperando. Dona Aurier nos havia dado uma última indicação. Se aparecer, não falem com ele, não o enfrentem. Só marque a saída, o que é dele. Tirei de meu bolso o pequeno papel dobrado que ela me havia dado. Dentro havia um símbolo, uma espécie de porta com um círculo no meio. Coloquei no marco do espelho e instantaneamente o reflexo vibrou. Um grito, como um eco profundo, preencheu o quarto. A figura começou a desaparecer, mas não sem resistência. As paredes pareciam estar rangendo e as luzes piscavam. Jurandir caiu de joelhos. Não deixe ele entrar, gritei com todas as minhas forças, enquanto segurava a vela diante do símbolo. E então tudo terminou. O espelho ficou limpo e Jurandir respirava ofegante. O apartamento, pela primeira vez em dias, se sentiu vazio, mas tranquilo. Só então soube que a porta não havia sido entre a vida e a morte, mas entre o medo e aquilo que vive nele. Depois daquela noite, passamos vários dias em silêncio, não porque não quiséssemos falar, mas porque nenhum de nós sabia como expressar o que havíamos vivido. Jurandir com os espelhos e eu com as sombras. Dormíamos pouco e cada som fora do lugar nos arrepiava a pele. Um domingo à tarde me atrevi a voltar com Dona Aurier. Contamos o que havíamos feito, como usamos o símbolo e como a figura havia desaparecido. Ela não se surpreendeu. Vocês o enfrentaram? Isso o enfraquece, mas o que habita no limiar não vai embora sozinho. Ele espera uma nova rachadura. Então não acabou? Não, mas agora vocês têm uma vantagem. O viram e o rejeitaram. Voltei para casa com essa frase cravada no peito.
Naquela noite, Jurandir parecia mais tranquilo e jantamos. Assistimos a um filme, até brincamos. Por um tempo, a normalidade parecia possível, até que, ao apagar as luzes, vimos algo que nos tirou o fôlego. No espelho do banheiro, com o vapor da água quente, apareceu uma frase escrita de dentro: "Já te ouvi." Jurandir reagiu primeiro, pegou o espelho e o quebrou com uma toalha. Não gritamos, não choramos, só sabíamos que não tinha terminado. Voltamos a ver Dona Aurie no dia seguinte. Dessa vez, ela não nos atendeu em seu local habitual. Nos encontrou em um lugar diferente, um quarto escondido dentro de um mercado, atrás de uma cortina negra. Ali, ela nos apresentou a uma mulher mais velha, vestida completamente de branco. "Ela é Mercedes, a que sabe fechar o que outros abrem", disse Dona Aurie. Mercedes nos ouviu em silêncio e não pediu detalhes, só nos pediu uma coisa: voltem ao lugar exato do acidente. A porta não se abriu no apartamento, foi na estrada. Se quiserem fechá-la de vez, devem ir até onde se formou. E assim fizemos. Naquela mesma noite, voltamos ao quilômetro marcado pelo relatório do hospital. Era um trecho vazio, ao pé de uma curva, sem iluminação. Levamos o símbolo gravado em uma tábua de madeira, 3 velas negras, sal e um frasco de terra bendita. Mercedes benzeu um círculo e nos pediu que dessemos as mãos. Começou a rezar em um idioma que não entendíamos. O ar ficou denso e então o vimos. No meio da estrada, vislumbrou-se uma sombra translúcida. O homem sem rosto, só que desta vez ele não estava sozinho. Ao seu redor, havia sombras menores, que o rodeavam como se ele tivesse trazido uma legião de espectros. Mercedes ergueu o símbolo, jogou-o no chão e o partiu ao meio. As sombras começaram a gritar, não com voz, mas com um chilado que partia a alma de dentro de nossas cabeças. Jurandir caiu de joelhos e eu só pude fechar os olhos e rezar. Quando os abri, ele já havia desaparecido. O vento parara e as velas ainda estavam acesas. Mercedes nos olhou pela última vez e disse: "O portal talvez esteja fechado, mas lembrem-se, se ignorarem o pressentimento de novo, ele ouvirá primeiro." Os dias seguintes foram estranhamente normais. Jurandir voltou a trabalhar em casa e eu retomei a rotina. Fizemos de tudo para nos convencer de que tudo acabara e que o aviso de Mercedes era um encerramento, uma pausa. Mas lá no fundo, ambos sabíamos que as coisas verdadeiramente importantes não terminam tão fácil. Uma noite, enquanto limpava a estante, encontrei algo que me gelou o sangue. O símbolo que tínhamos gravado na madeira e destruído na estrada estava desenhado de novo, com tinta negra, na última página de um caderno que eu não usava desde o colégio. Ninguém o tocou, e ninguém deveria saber como era aquele símbolo. Chamei Jurandir e ele ficou olhando a folha por vários segundos. Depois, sem dizer nada, arrancou-a e queimou na pia. Ficou ali em silêncio, observando o fogo morrer. "Você acha que ele voltou?" perguntei. Ele não respondeu, sem se virar. "Acho que ele nunca foi embora. Só se escondeu." Naquela noite, sonhei com um acidente, mas desta vez eu era quem pilotava a moto. Senti o vento no rosto, a velocidade, e logo antes da curva, o vi. Ele estava parado no meio do caminho. Não tinha rosto, mas agora trazia algo nas mãos. Era meu retrato. Acordei sobressaltada e Jurandir também despertou. "Sonhou com ele?" perguntou. "Já senti. Precisamos voltar a Mercedes." Quando chegamos ao mercado, a barraca onde ela atendia estava fechada. Perguntamos por ela, mas ninguém soube dizer. Olhamo-nos sem entender e voltamos para casa confusos. Ao entrar, soubemos. No centro da mesa da sala havia um novo símbolo talhado na madeira. Naquela noite, não jantamos e não falamos. Jurandir só se sentou diante do símbolo, como se esperasse que ele se movesse ou mudasse. Eu fiquei por perto, com a vela que Dona Aurie me dera da primeira vez.
Acendia e rezei em silêncio, sem saber exatamente para quem ou o quê. Por volta das 3 da madrugada, a vela apagou-se sozinha. O ar ficou tenso, espesso, como se algo invisível tivesse enchido o cômodo. Jurandir levantou-se devagar, sem me olhar. Caminhou até a porta, abriu-a e saiu para o corredor. Jurandir, chamei com voz trêmula. Ele não respondeu, apenas andou como em transe. Segui-o e, ao chegar à sala, vi-o parado em frente ao espelho da entrada, aquele que havíamos coberto com um lençol semanas atrás. Agora estava descoberto, e Jurandir encarava-o fixamente, mas o que o espelho refletia não era ele, era uma figura sem rosto. Jurandir, saia daí, eu implorei. Dizem que me deixaram em paz e você entra, disse ele com a voz apagada. O que ele está buscando? Perguntei. Mas você abriu a porta desde o começo. Foi você quem o reteve. Agora ele quer o que sempre quis. O que é? Dei um passo atrás e todo o meu corpo gritava para sair correndo, mas minhas pernas não se moviam. O reflexo me olhava sem olhos, sem boca, mas com uma intenção tão clara que senti minha garganta se fechar. Jurandir virou a cabeça para me olhar, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpe, eu não sabia que ele tinha te escolhido. Antes que eu pudesse reagir, senti um puxão invisível. Algo me puxou violentamente em direção ao espelho. Caí de joelhos diante dele, e ao levantar o olhar, não vi meu reflexo. Vi apenas escuridão, um corredor interminável, cheio de sombras que murmuravam meu nome. Seus rostos eram de pessoas que eu conhecia, mas distorcidos pelo medo. E justo quando senti que a escuridão estava me envolvendo, alguém gritou: "Não!" Jurandir saltou sobre mim e me empurrou para fora do alcance do espelho. Ele pegou o pedaço de madeira onde estava marcado o símbolo e quebrou o espelho em 1000 pedaços. Tudo tremeu e o vidro do espelho se estilhaçou com uma teia de linhas negras. O reflexo do corredor desapareceu e as vozes cessaram em nossas cabeças. O silêncio voltou. Jurandir acabou caindo exausto e eu me arrastei até ele e o abracei sem dizer nada. As lágrimas falavam por nós. Naquela noite, nos salvamos, mas ainda faltava enfrentar o pior. No dia seguinte, amanheceu nublado, com um silêncio espesso como o de velórios. Jurandir mal falava, e eu tinha as pálpebras inchadas, o corpo tenso e a sensação de ter estado à beira de algo que não tinha nome. "Você acha que ele se foi?" Perguntei. "Não sei, mas acho que fechamos a última porta", respondeu ele. Jurandir limpou os pedaços do espelho com um pano e os colocou em uma caixa de papelão. Depois me abraçou, como se com esse gesto pudesse me proteger de tudo. Naquela noite não houve pressentimentos, não houve figuras nem sussurros, apenas o eco do medo instalado em cada canto do apartamento. Dormimos abraçados, sem soltar o crucifixo que Aurie nos havia deixado antes de desaparecer. Com o tempo, decidimos deixar o apartamento e acabamos nos separando. Ter vivido tudo aquilo nos marcou para sempre. E acredito que acabou quebrando o relacionamento de alguma forma. Mas, felizmente, estamos vivos e tentando viver a vida da melhor maneira que podemos.